Beleza, vamos lá. Vou pegar aqui primeiro os pontos que você já conseguiu dar uma ajustada, tá? Beleza. É... Primeiro você fez aqui a questão do Parambox, certo? Parambox, pedido de, pedido até. Parambox, informa os pedidos. Beleza. E depois o pergunte. Aí só precisaria cadastrar aqui o pergunte para aparecer, né? Isso. Você cadastrou na sua base? Apareceu certinho ou não? Apareceu. Eu só não cadastrei, porque o nome do fonte tem underline, mas lá não aceitou. Ah, sim, Aí sim. eu cadastrei assim, Não, direto, sem o underline. sem problema. É, até porque isso daqui não é muito utilizado não, tá? Esse X underline aqui. É só porque como eu ainda estou usando o ambiente lá que não é nosso, para não concorrer Sim. fonte, tá? Ah, além desses daqui, mais alguma coisa? Ah, não. Show isso, né? Vamos pegar aqui então. Deixa eu ver. Deixa eu... Tá. Bom, agora que você já cadastrou na mão o seu pergunte, deixa eu passar uma coisinha que tem aqui. É, para que é muito utilizado assim quando a gente está fazendo desenvolvimento, tá? Como uma saída para você não precisar depender de um acesso no configurador ou então de rodar um compatibilizador, tá? Porque, por exemplo, você Certo. está fazendo um relatório, você desenvolveu o relatório. Primeira coisa que eu fizer aqui, se eu rodar esse fonte aplicado nessa base não tendo isso aqui, ó, vai aparecer uma mensagem para mim de help lá, falando que a pergunta não está cadastrada, tá? Só que do jeito que aparece lá, o usuário nem lê, ele só fala não funcionou, certo? Aí o que, que você poderia fazer como solução disso? Primeiro passo, você pode ir lá, entrar no configurador e cadastrar a pergunta. Segundo passo seria criar um compatibilizador, né? E quando compilar o fonte, já compila o compatibilizador e executa. E uma terceira opção para os casos de pergunta seria a gente cadastrar em tempo de execução, tá? Como que a gente faria isso? Geralmente, antes dos perguntas aqui, tem um. O nome varia, tá? É check SX1 ou ajusta SX1, tá? Quanto ao nome aqui, as mais variadas opções. Então vamos colocar aqui, ó. Ajusta SX1, tá? O que, que essa função aqui vai fazer? Static function ajusta SX1 return, tá? Essa função aqui, ela vai fazer o cadastro que você fez ali manualmente do seu cadastro de perguntas, tá? Colocando aqui uma forma forçada antes de fazer a execução lá da chamada do pergunte, tá? E aí a gente pode fazer isso como? Primeiro passo, aqui a gente tem o ID da pergunta, certo? Sim. Como que eu posso usar esse ID? Eu posso usar ele direto aqui embaixo numa variável, ou direto no campo que eu vou precisar gravar, ou eu posso passar essa mesma informação por parâmetro, certo? Só que de qualquer uma dessas formas que eu falei, se você tiver que alterar esse ID aqui para um novo ID, você vai ter que alterar em dois lugares. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, criar um local c perg sx1. Beleza. Esse carinha vai estar aqui nessa variável. Tá bom o tamanho aí ou não? Tá bom. Então aqui, ó, quando a gente pega para fazer o pergunte, a gente vai passar esse cara aqui por parâmetro e vai passar esse carinha aqui
para a nossa função. Beleza? Aqui embaixo, receberemos ela, tá? Por default, ela é uma string vazia. Tá? Primeira coisa, se o ID, que é o campo-chave ali da SX1, não tiver informado, a gente não pode cadastrar uma pergunta sem código. Tá? Então, se não estiver vazio, você pegue SX1 and if. Primeiro passo. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Gravar cadastro da SX1. Tá? Então, daqui a pouco a gente volta aqui nesse passo. Então, gravamos SX1, depois tem o quê? O pergunte, certo? Esse nosso pergunte aqui, ó, ele está sendo utilizado com true, que é o quê? Mostra em tela a minha pergunta, certo? Então ele aparece lá a janelinha com os dois parâmetros. Nesse caso, Sim. quando a pessoa clica em OK, ele tem um retorno true. E quando ele clica em cancelar, aparece falso. Tá? Sendo assim, sempre utilizaremos aqui o nosso recurso do retorno. Tá? Se a pessoa confirmou, aí a gente tem aqui o parâmetro que ela A execução. preencheu. Caso contrário, filtro falso, porque a pessoa pediu para cancelar a execução, certo? E aí, como a gente já encapsulou isso aqui dentro de uma variável, não vai fazer a consulta no banco de dados e a população do grid vai estar aqui como vazia. Beleza? O que a gente tinha anotado aqui? Ó? Que o SX1 é dicionário de dados, pode ser cadastrado pelo configurador e é de fato recomendado pela TOTS, tá? Eles pedem para não fazer o cadastro via função. Pode ser cadastrado em tempo de execução, que segundo o texto deles não é o recomendado, mas é uma alternativa que a gente tem e muito utilizada na parte de relatórios. Tá? Para apresentar-se é preciso usar o código de identificação do cadastro da pergunta, que é aquele que você já criou, que a gente só jogou dentro de uma variável. Para apresentar em tela, você usa a função pergunte. Tá? E o retorno pode ser obtido por variáveis mvpar. Beleza? Então esse nosso to-do aqui, vamos tirar ele. E aí, já para antecipar, essa nossa ajusta SX1 aqui, ó, a gente vai utilizar ela também para quando for ter reporte. Tá? Cadê? Apesar que o ter reporte a gente usa só na hora da impressão. Deixa eu ver, o controle de busca sempre vai rodar. Então a gente vai mudar isso daqui, ó. Esse perg aqui, ele vai ser uma static, beleza? E aí quando a gente avançar lá no T-Report, vai ficar mais claro para você o motivo, tá? Beleza. Estando a gente usando isso como static, não precisamos passar aqui por parâmetro, certo? E esse cara aqui também não precisa ser como parâmetro. Beleza? Certo. Tratamos aqui o nosso pergunte. Pegamos o retorno, adicionamos aqui nas variáveis que estamos utilizando para passar para o banco, certo? E por enquanto é isso. Agora eu vou precisar da sua ajuda aí para a gente ver como que está esse cadastro, como ficou aí na sua base, tá? Abre para mim aí a PSDU ou então o banco, como o seu dicionário está no banco, tá? E aí se for pelo banco, faz um select na SX1. Se for pela PSDU, abre aí para mim a SX1. Tem um probleminha aí. Que seria? Eu acho que ele não tá no banco. Esse aqui. Eu tô com aquele probleminha na PSDU, né? Ah, tá. Pelo configurador não dá?
Pode ser, pode ser. Mas você chegou a cadastrar pelo configurador? Fiz pelo configurador. Esse dicionário é banco de dados ou não? Não, Não, é dicionário Cetri. isso. Então, pelo configurador lá pode ser também. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui, só não tô conseguindo, tentando compartilhar. Não, se você quiser ir falando aí também pode ser, tá? Sem problema. Esse foi. Tá carregando. Tá carregando ainda. Acho que não vai não. Tentar sair e entrar de novo aqui pra ver. Beleza. Nossa, o Chrome até parou de responder. Eita. Caramba. Aí, beleza. Carregou agora. Cadastrei aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui. Aí. Beleza. Pedido de e pedido até. Certo? Dá um visualizar aí nesse primeiro que você cadastrou. Ó, então vamos lá. Deixa eu só colocar um bloco de comentário aqui, peraí. Então, primeira coisa aí, você tem a ordem. Depois pergunta. Só o que você preencheu, tá? Depois tem pergunta em espanhol, pergunta em inglês, certo? Isso.
tipo, tamanho, Espanhol, pergunta em inglês. Tipo, tamanho. Decimal ficou como 0, né? isso. Depois, o que é ali? Qual deles? O que, Depois vem, só o que está preenchido aí. O que tiver vazio pode deixar por enquanto. tem um help. Tem um help. Não, agora não tá nada, tinha até colocado, mas acho que não salvou. Tá. Uma informação aqui. Objeto. Conteúdo text range. Eu acho que foi a última informação que ele salvou. Sim. Isso aqui. Eu acho que. Bom, como você não está conseguindo pegar pela PSTU, acho que vai ser melhor eu pegar um exemplo aqui que eu já tenho. Pera aí. Achei uma aqui. Bom, vamos lá, deixa eu quebrar essa visualização assim, ó. Isso aqui, o que está acontecendo? Tá, que é... Até peguei de um outro exemplo que eu tenho aqui de um outro fonte. Que é o que? Você está pegando... Tá vendo todas essas informações que você tinha ali na sua SX1? Você está pegando aquilo e você vai gravar direto na SX1 via Reclock, tá? Por que isso? Assim você não vai precisar todas as vezes ficar lá fazendo cadastro via PSDU, não vai precisar ficar colocando lá um compatibilizador, porque ele é um relatório, ele precisa sempre existir essas perguntas aqui, tá? Sim. Então, se não existe, você vai lá e cria. Beleza? Se já existe, você só vai fazer uma substituição pela mesma informação, tá? Aí para isso, geralmente o que a gente tem? Esse daqui, ele tá em mais de um array, porque na rotina lá eu tinha a criação de três, só para você ter uma ideia, tinha a criação de três grupos de pergunta dentro da mesma função, tá? Porque essa rotina aqui, ela aparecia o pergunte em três momentos diferentes, tá bom? Então, por isso a gente tem esse fluxo. Eu vou ver se a gente consegue deixá-lo um pouquinho mais simples aqui, tá? Para o nosso exemplo, para clarear para você o que acontece. Primeiro passo, vamos quebrar esse array aqui, ó. Beleza. Agora aqui, vamos começar a dar nome aos bois, para facilitar para a gente.
Ó, então esse daqui é o cadastro de perguntas, tá? Deixa eu pegar aqui. Esse que eu utilizei, por exemplo, que eu copiei aqui. Ó, não tem na base. Faz pouco tempo que o pessoal não usa. Aqui, ó. Ah. Então aqui, ó. Tá vendo que as informações que você preenche lá, ela fica distribuída para você de uma forma diferente dentro da tela, certo? Só que aqui, Sim. ó, a gente tem as informações como se fosse um cadastro de produto, por exemplo, a SB1 ou a SC5 e C6 lá de pedido de venda e assim por diante, tá? Então a gente tem aqui, ó, o grupo, a ordem que vai ser apresentada as perguntas, qual que é o texto que vai aparecer, o texto em espanhol e inglês, tá? Variável lógica, tipo, etc. Todos os campos, tá? Então, uma forma que a gente consegue fazer isso é o quê? A gente cria ali em tempo de execução um array, tá, com os registros, e cada posição desse array aqui, ó, vai ser um campo que a gente vai estar utilizando. Então aqui, por exemplo, esse daqui, ó. Deixa eu só ver como é que ficou esse carinha para simplificar ele. Tá. Beleza. Vamos lá. O que é esse cara aqui pra gente, ó? X1 grupo, certo? Então aqui, ó, X1 underline grupo. Vamos pegar todos esses daqui, ó. Já vamos deixar com X1 underline. Grupo, depois ele vem o quê? Ordem, pergunte, per SPA, per eng, varia AVL, tipo, Tipo. tamanho decimal,
pré-cell, GSC, valide, var 01, def 01, def SPA 1, def eng 1, CNT 01, var 02, def 02, SPA 02, SPA 2, eng 2, né? CNT 2. Depois a mesma coisa para 3. var 03, def 03, SPA e eng 3, cont 3. var def, SPA eng, CNT. E o 5. var def, SPA eng, CNT. x1 f3, pime, grp sxg, help e picture. Depois tem um idfil aqui que eu acho que não tinha na época. Bom, esse daqui é o jeito mais comum que você vai encontrar, tá? Que é o quê? Um array que tem os campos na mesma ordem, tá? Certo. Você consegue melhorar isso deixando esses campos aqui numa posição dinâmica, tá? Que o seu relatório vai definir para que isso daqui consiga ficar de uma forma com que em qualquer ambiente você consiga executar ele facilmente isso, tá bom? Como que você poderia fazer isso? Todos esses carinhas aqui, ó, x1 grupo, ordem, pergunta, tá vendo? Você criaria ele como um define ali em cima, entendeu? Para você ter, lembra do define aqui estático? Lembro. Pra gente ter isso. Então você pode criar isso daqui, tá? E fazer o quê? Aqui, ó, ao invés de você usar um for, que eu já vou entrar num detalhe, pegando aqui a posição avulsa do relatório, quando você passar a posição lá pelo define, você sabe exatamente qual que é o campo que você está querendo alterar. Tá? Mas, depois, se for o caso, a gente pode entrar em como fazer isso. Deixa eu te explicar aqui como que está funcionando agora. Tá? O que ele faz aqui primeiro? Ó? Select área na SX1. Beleza? Seta o índice, grupo e ordem. Mas como que eu sei qual que é o índice se ela não existe lá na SX? Tá aqui, ó. Esse aqui é o índice 1 e esse daqui é o índice 2. Beleza? Sim. Então setamos o índice 1, tá? E agora eu estou dando um for, certo? No meu array apergs, que é o que? As perguntas que eu quero cadastrar. Beleza? O meu array apergs, o que ele é? Ele é um array que eu criei, certo? E dentro de cada posição dele eu tenho outro array. Beleza? Então aqui no nosso caso, esse array nosso só tem uma posição, tá? Qual que é o índice que ele tem? Grupo e ordem, certo? Quem que é o grupo nosso aqui, ó? É o cadastro que está lá em cima, certo? Deixa eu já até adiantar aqui. Esse carinha aqui, ó. Geralmente, você vai precisar utilizar esse padrão aqui, ó. Por que isso? Tá? O que essa função aqui faz? Pad R.
ela vai colocar um caractere padrão à esquerda desse conteúdo aqui até chegar nessa quantidade de caracteres, tá? Ou seja, qual que é o tamanho aqui, ó, do nosso campo de grupo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? São 10 caracteres. Tá, lembra que aqui estava como um A? Então o que, que ele vai fazer? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Sim. Tá? Porém, vamos deixar ele como vazio. E aqui, se for o caso, ao invés de 10, você ainda pode pegar qual que é o tamanho do campo x1 underline grupo. Tá bom? Para deixar ainda mais dinâmico. Por que esse espaço? Aqui, ó, o que a gente vai fazer depois? A gente vai fazer um seek, certo? Para pesquisar e ver se eu encontro, já cadastrado na base, a pergunta que tem esse ID, a ordem 01. Beleza até aqui? Alguma dúvida? Sim, não, tranquilo. Então, beleza. Então aí aqui ele vai estar utilizando os 10 espaços, porque os 10 caracteres que a gente setou lá em cima, e também vai estar utilizando aqui o campo ordem, que a gente já colocou aqui também. Esse dbseek, o que, que ele retorna? True ou false. True para quando foi encontrado, false para quando não foi encontrado. Tá? Então estamos rodando pela primeira vez, ele não foi encontrado, então ele vai retornar falso. Se eu nego o retorno, vai virar o quê? True. Sim. Então significa que esse linc aqui é true. O que, que é o linc para mim? Eu estou utilizando ele nessa função hacklock, tá? Para indicar que eu vou incluir um registro nesse alias aqui, ó, na tabela desse alias. Tá? A gente falou sobre hacklock aqui já ou não? Eu acho que não, hein? Acho que ainda não, né? Hacklock, o que, que esse cara aqui faz? Ele trava, tá, um registro no banco de dados na tabela que é referente a esse índice aqui, tá? Nesse índice não, esse alias, para ele poder fazer uma alteração ou então uma inclusão, tá? O que a gente falou aqui até agora de inclusão, de alteração, foi insert update, certo? Que a gente deu uma passada ali por cima. Quando eu vou fazer um update, por exemplo, aqui em ADVPL, a gente não usa diretamente uma query. São casos mais específicos que a gente usa, tá? Para isso a gente usa essa função chamada hacklock, tá? O que, que o hacklock faz? Ó, estou aqui nesse registro, certo? Tá vendo que tem uns números aqui em cima, ó? Esses números aqui, o que, que é? É o hackno da tabela, tá? Então, por exemplo, essa tabela aqui, ó, ela tem... Nossa, um número bem grande aqui. 5, 7, 4, 8, 9, 2, 2 hacknos, tá? Esse que eu estou posicionado é o 51.223, tá? Quando eu estou posicionado em um registro, eu só estou alterando aquele registro, tá? Se eu vim aqui e der um hacklock nele, ou seja, trava esse hackno aqui para mim, esse registro, ninguém mais consegue fazer alteração. Você já chegou a receber aí algum ticket do pessoal, seja na TOTS ou lá na ASICS, que estava pipocando aquela telinha, tipo, o registro está sendo usado por outro usuário? Sim, eu já peguei lá na ASICS. Isso, por causa desse carinha aqui, tá? Se ele travou um registro e outra pessoa tenta usar, fala, cara, não pode usar ainda porque ele está travado, tá? Até que aconteça o quê? Um unlock desse registro. Beleza? O que, que essa função hacklock precisa para funcionar? Ela precisa saber qual é a tabela que ela vai ter que travar, tá? Esse SX1 que você passa aqui, ó, é um alias, tá? E esse alias, ele tem uma tabela que está amarrada a ela, tá? Quando você vê aqui nas variáveis, você vê tudo, você abre lá aquela tables, você vai ver lá tudo por alias, e quando você clica, você consegue ver ali dentro dos índices, ali você consegue ver o nome real da tabela, certo? No caso da SX1 vai ser o quê? SX1010, tá? Aqui pra gente nesse cenário. Ou seja, isso daqui também funciona para tabelas temporárias, tá?
Então, quando a gente falou lá de criar uma tabela temporária no banco, que aí sim pode ser que você utilize um update, etc. Aqui também funciona, tá? E aí você passaria qual Certo. que é o alias da sua tabela temporária. Esse é o primeiro parâmetro para você identificar qual que é a tabela que contém o registro que você quer travar. E qual que é o segundo parâmetro? É um parâmetro booleano que pode ser true ou false, tá? Que ele indica o quê? Se a operação que você quer fazer é de uma inclusão ou de alteração, tá? A pergunta que você responde com esse parâmetro é inclusão, sim ou não, tá? Ou seja, se ele for true, significa que é uma inclusão, é verdade que é uma inclusão, tá? Então, nesse momento, o que acontece? Essa rotina ela cria um registro vazio no banco de dados, tá? E já reserva ele para você editar, tá bom? Então, o registro que você está editando, teoricamente, ele ainda não existe. Ele até tem um REC no lá que já foi utilizado, porque o DB Access controla isso, tá? Mas Sim. ele já vai ficar reservado ali para você. Quando você está passando que é falso, ele vai travar o registro para você fazer a alteração de forma exclusiva, tá bom? E qual registro que eu estou travando? É o registro que você está posicionado em relação ao alias que você está passando como parâmetro, tá? Então, como que você pode posicionar em um registro? Você tem diversas formas. Assim que você abre uma tabela, ó, DB Select Area, e você seta um índice, você não tem certeza em qual registro você está posicionado. Então pode ser que você esteja posicionado lá no primeiro registro, ou então num registro no meio da tabela, ou lá no final, tá? A partir do momento que você deu um dbseek, o que ele está fazendo? Ele está procurando, certo? Dentro dessa tabela que você abriu, tá? Esse, essa expressão que você passou utilizando esse índice que você setou. Então aí ele vai posicionar em um registro caso ele encontre. Ou seja, dbseek é uma forma de você posicionar em um registro para fazer alguma alteração, tá? Qual outra forma você tem possível? dbGoTo, tá? O que esse dbGoTo faz? Ele posiciona em um registro com base em um recno, tá bom? Então aqui você vai passar um valor numérico. Por exemplo, quero posicionar nesse registro aqui. Qual que é o recno dele? 5, 2, 2, 51.223. 3. Então vou passar aqui, ó, 51.223, tá? No banco de dados, onde que fica esse campo? É aquele recno separado por underline. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não. Certo. Outras formas que você tem, mas aí nem sempre é o utilizado para você usar um reclock, tá? Mas que existe de você posicionar um registro, também é o dbGoTop, ou seja, você vai para o primeiro registro da tabela com base no índice que está setado, tá? Ou dbGoBottom, tá? Que ele vai lá. Acho que você ficou mudo agora. Voltou? Voltou. Beleza. Não tem Tranquilo? uma função chamada posicione também? Posicione. Muita gente usa esse cara, viu? Função posicione. Vou até pegar a documentação dela aqui, ó. O objetivo dessa função é um pouco diferente do que o nome sugere, tá? Ó, a função posicione é utilizada para posicionar uma tabela em determinado registro. Apelib, syntax, posiciona a tabela em registro, tarari, parari, parará, return. Retorno será o conteúdo do campo informado no parâmetro cfield, tá? Porém, esse cara aqui, eu pessoalmente já tive alguns problemas que foi o quê? O pessoal pegou essas informações aqui do posicione, tá? E o cara vem aqui e faz assim, ó.
Ó, eu quero que você posicione para mim no alias sx1, tá? Eu quero que você use o índice 1, tá? O seek que você vai utilizar é esse aqui, ó, que é o que eu cadastrei ali no meu array ali em cima. Sim. Beleza? Aí vem o ponto aqui, ó, tá vendo? Cfield é o campo que ele vai retornar para você, entendeu? Então ele não vai ficar posicionado no registro. Eu não sei, tá, se hoje mudou. Se hoje ele dá se ele deixa posicionado no registro. Mas antes o que acontecia? Hash área, tá? O que é isso daqui, ó? Por exemplo, se eu quero pegar x1 underline var01, beleza? O que é isso daqui? Eu estou pegando o conteúdo dessa. Cadê? Não, não é o var01. Esse aqui é o nome da. Aqui, ó. Esse aqui sim é o conteúdo. Eu estou pegando o conteúdo desse parâmetro, tá? E caso ele seja um combo box, eu estou pegando o conteúdo da primeira opção. Beleza? Se eu fizer isso daqui, ó, C conteúdo, por exemplo, conteúdo, tudo bem eu usar um posicione, tá? Mas se eu fizer isso daqui, ó, posicione, para vir aqui e dar um hack lock nesse registro, o que pode estar acontecendo? Eu não estou alterando esse carinha aqui, ó, e sim o que estava posicionado antes dele, tá? Porque nos casos que já aconteceu comigo, essa função aqui dentro, ela faz o quê? Ela armazena qual que é a área que está antes da execução, tá? E isso daqui é uma coisa de boa prática que a gente vai entrar mais para frente, mas já que chegou nesse ponto, tá? Que é o quê? Toda vez que você faz uma rotina que você muda o posicionamento e a ordem ali da sua tabela, o ideal é que você armazene o estado dela antes, faça as alterações que você precisa fazer e depois restaura a ordem dela, tá? Então, o que é isso? Ó, você tem lá vários registros, certo? Eu estou posicionado nesse daqui, ó, no registro 4, tá? Aí eu vou lá e dou um posicione, tá? Para ler o registro 6. Reforçando, isso aconteceu comigo, não sei como é que tá a rotina hoje, se alguém colocou, tirou essa restauração diária, tá? Ele fazia o quê? Vinha aqui na 6, qual que é o campo que ele quer? Ele quer o x1 cont 01. Beleza, então ó, adiciona isso numa variável, que a função fazia, tá? Aí depois que ele fazia isso, ele dava o quê? Um hash área, tá? Ou seja, o ponteiro aqui, ó, voltava aqui para onde estava, que eu acho que era no 4, tá? E depois que ele deu um hash área, o que ele fazia? Return chat. Aí o cara vai lá e dá um hack lock. Qual que é o registro que ele está alterando? Registro 4. Entendeu? Então, posicione quando que a gente utiliza ele? Para capturar uma informação, tá? Inclusive, tem até aqui no comentário do cara, ó, get advfval. É uma função que funciona muito bem também com o mesmo intuito, tá bom? Beleza? Ficou claro? Ficou. E nas suas funções, toda vez que você posiciona uma tabela aqui de forma diferente, muda o campo, deixa, por exemplo, uma outra coisa. Qual que é a tabela que está ativa no seu desenvolvimento ali na hora que você está utilizando? É sempre a última tabela que teve um select area ou um search order executado, tá? Então é a tabela que está no topo da pilha. Se você coloca outra tabela no topo da pilha, você também pode bagunçar funções que vão executar depois do return dessa sua função, tá? Então aqui, ó, uma outra coisa que é indicado é você fazer o quê? Ó? Primeira coisa, eu faço
eu salvo a área geral, beleza? Get área. No final, eu restauro a área geral. Aí, no caso da SX1, não é um problema porque é uma tabela de dicionário e você sempre precisa posicionar ela para utilizar, tá? Mas vamos supor que aqui você estivesse mexendo na SB1, que é a tabela de produtos. E você vai precisar mudar ali o posicionamento do registro. Você vai ter que dar algum SIC, etc. O que você tem que fazer então? Vem aqui, ó, cria outro array aqui, tá? E pega a área da tabela SB1. Beleza? Lá no final, o que você faz? Você também dá um rest área. Só que aqui, por uma convenção, acho que interna nossa aqui, que eu tô fazendo junto com os meninos, a gente faz na seguinte ordem, tá? Primeiro, você armazena a área geral. Aí depois você armazena das tabelas que você quer alterar. Na hora de restaurar, você faz o inverso. Você restaura das tabelas que você alterou e depois restaura geral, para ficar exatamente a tabela que estava lá posicionada. Beleza? E só a título de curiosidade para você, tá? O que esse get area, esse rest area usa aqui que está dentro desse array, tá? Esse array aqui, ó, ele fica salvo para você com 3 posições, tá? Se você tiver curiosidade, algum dia você pode até parar ele em debug para ver. Essas posições aqui a primeira é o alias, tá? A segunda é o índice e a terceira é o recno. Beleza? Porque a função rest area, ela vai saber qual que era o índice que estava, qual que é a tabela que estava posicionada aqui antes. A tabela que estava no topo era SB1. Qual que é o índice que ela estava utilizando? É o índice 2. E em qual registro ela estava posicionada? No 51.223. Pega o REC. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, tranquilo. Ficou claro aqui o rec lock também? Sim. Beleza. Então, voltando aqui, o que ele está fazendo? Posiciona lá no registro, né? Caso o registro não exista, ele vai retornar falso. A gente negou, true. Então, sim, é uma inclusão. É uma inclusão em quem? Na SX1. Então, o reclock vai fazer o quê? Cria uma nova linha vazia, trava essa linha, e aí você vai começar varrer, tá vendo aqui, ó, da forma que está hoje, por que precisa estar na mesma posição da SX1, tá? Porque aqui, ó, ele está pegando essa função fcount, que é o quê? Isso aqui ele vai olhar qual que é a posição do campo lá na tabela, entendeu? Vamos fazer uma forma diferente aqui, ó. Esse carinha aqui, vamos criar um outro array. Fazer essa função aqui bem organizadinha, que depois até para você, não só você como eu também, a gente copiar ela aí para uso futuro. Programação, nada se cria, tudo se copia. Vamos chamar esse cara aqui, ó, de layout. O que vai ser o layout? É a ordem que eu tenho aqui, ó, das minhas colunas. Beleza? Então, sempre na posição 1 vai ser x1 grupo. Beleza? Beleza. Tá.
Aqui, ó, a gente vai fazer um for, beleza? Ou seja, estamos aqui no primeiro registro, ó. Primeiro registro, tá? Vamos fazer um for, começando em 1, indo até... Nossa, espera aí. Indo até o tamanho do meu layout. Beleza? Beleza. Certo. Aqui o que, que a gente está vendo? Ó? Se ele for inclusão, tá? E o NY for igual a 13, o que é o 13 aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu acho que isso aqui deve estar até errado lá, acho que está diferente. Ele estava dando um loop por causa desse conteúdo aqui, ó. Porque toda vez ele ficava limpando a última coisa que o usuário preencheu, entendeu? Por enquanto, vamos deixar isso aqui comentado. Caso isso fique acontecendo, a gente analisa lá se vale a pena a gente limpar sempre ou não a última informação preenchida, tá? Esse field put aqui a gente vai mudar. Lembra que você falou, que a gente falou aqui que o seu hack lock ele travou o registro para você fazer a alteração? Sim. O registro aqui, ó, é essa linha, tá? Esse registro, ele tem várias colunas, tá vendo? Ó? Grupo, ordem, pergunte, pergunta espanhol, etc, etc, etc. Beleza? Quando você quer mexer no x1 pergunte desse registro, como que você vai fazer? Ó? Alias, flechinha, x1 underline pergunte, ou seja, estou pegando aqui, ó, o campo desse alias do registro que está posicionado, tá? E ao invés de eu capturar o valor dele, eu vou colocar um valor nesse campo, que é o quê? Uma string nova pergunta. Beleza? Feito isso, o que vai acontecer? Essa coluna aqui, ó, vai estar escrito agora nova pergunta para esse registro. Tranquilo? Sim. Certo. Só que a gente vai deixar isso aqui dinâmico. Por que dinâmico? A gente tem um array de layout e a gente tem aqui um array com as perguntas seguindo o layout que a gente colocou. Certo? Eu vou fazendo aqui, se começar a embananar, você fala para a gente voltar, tá bom? Beleza. Primeira coisa, layout NY. O que isso daqui apresenta para você? O que você consegue capturar de informação usando aqui a layout NY? Uma posição do meu layout aí. Uma posição do seu layout. Beleza, então isso daqui, ó, essa posição do seu layout vai retornar o campo da SX1. Beleza? Ó, a layout NY, ele vai pegar o campo da SX1, tá? NY menor ou igual a len apergs nx. O que é isso aqui, ó? O que é apergs nx para você? Pergunta que está sendo cadastrada. Beleza? Beleza. Apergs é o quê? Todas as perguntas que serão cadastradas. Beleza? Então temos aqui, ó, todas as perguntas, a pergunta em geral que está sendo cadastrada, ou seja, todas as colunas, tá? E aqui, ó,
deixa eu perguntar, já que você já começou a trabalhar com array, o que é mais claro para você? Isso daqui ou isso daqui? Dessa forma aí. Dessa forma? Mostrando. Beleza. O que esse cara aqui, ó, responde para você? Ele é... Vamos usar o 2 que é melhor. 2. Esse daqui é o campo x1 underline ordem da pergunta que está sendo cadastrada. Beleza? Certo. Ok. Agora vamos lá. A layout. O que é esse cara aqui? Todos os campos do layout da função. Tá? O que é a layout NY? É o campo da SX1 de acordo com a posição. Deixa eu ver se isso fica claro para você. A posição que você sabe lidar. De acordo com o valor. É campo da SX1 que está posicionado no layout. Não sei se está claro para você isso aqui agora sim. Ó, vamos colocar isso aqui como 2, melhor. Texto indicando o campo do layout. Assim tá mais claro? Sim. Beleza. Certo. Então aqui, ó, vamos supor que você queira cadastrar então, ó, x1 ordem, tá? E queira preencher aqui, ó, 01. Beleza? Beleza. Então, o que você precisa fazer para deixar isso daqui dinâmico? Você vai ter que utilizar uma coisa chamada macro substituição, tá? Isso daqui é um negócio um pouco mais avançado que tem, às vezes, cara sênior que ainda não utilizou isso. Pleno é bem comum de ter, tá? O que é uma macro substituição? Quando você faz isso daqui no ADVPL, ó, C valor, tá? Se eu vim aqui, ó, e der um conout de C valor, o que vai ser impresso? Mais 11, né, na verdade. Vai ser Ele tá impresso, concatenando aí. certo? Vai ser impresso isso daqui, ok? Isso. Se você fizer isso aqui, ó, o que será impresso? Dois. Exatamente, um número 2. Se você fizer isso daqui, ó, o que vai ser impresso? Ele vai dar erro, não vai? Vai dar error log, que é o que? O type mismatch. Você está comparando número com caractere, tá? Mas, e se você fizer isso daqui, ó? Ele vai. Eu não sei. Ele vai somar, se ele vai. O que esse cara aqui faz? Ele faz a macro substituição. Ou seja, isso daqui é um numeral dentro de um string ali, certo? Se eu faço uma macro substituição, ele vai pegar isso daqui e entender que é um número, tá? Então o que vai ser impresso aqui? 2. Dois. E se eu fizer isso daqui, ó? O que ele vai escrever aqui?
13? Aliás, 12. Ele vai escrever isso, ó. 3. Por quê? Ele vai tentar somar 1 com o quê? Com o resultado de 1 mais 1. E ele já entende sim um mais um como numérico. Exatamente. Porque isso daqui, ó, ele está executando uma expressão ADVPL, tá? Quando você faz isso daqui, ó, o underline soma. A gente fez uma função de soma, não fez? Aí você passou aqui, ó, 1,1. O que que ela retornava para você lá? Se você jogar isso aqui dentro do mesmo C-valor. Entendendo que isso aqui ele vai fazer a soma desses dois números, ele vai retornar o que para você? 2, certo? Sim. Porque 1 mais 1 é 2. Isso daqui, ó, você está fazendo uma execução, certo? O programa vai entrar lá dentro desse fonte, executar e chegar e capturar o retorno para você, certo? Quando a gente faz uma macro substituição, é como se a gente estivesse chamando uma underline. Ele faz uma execução, ó. Por exemplo, fiz isso daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Macro substituição. O que eu estou fazendo? Ó, aqui dentro eu tenho uma expressão ADVPL, tá? Quando eu falo para você, ó, executa isso daqui em macro substituição, o que ele vai fazer? Ele vai entrar lá dentro da função, ele vai pegar isso daqui e passar como parâmetro. Como esse carinha aqui está como fora de aspas, então ele vai passar número e número, tá? A função vai somar e vai retornar para ele. Aí ele vai imprimir 2 também. Agora, se você passa só assim, ó, ele vai imprimir para você uma string com o underline soma, abre parênteses, 1, vírgula, espaço 1, fecha parênteses. Deu para entender o que é a macro substituição? Sim. Mas por que ele converte para numérico? Por que ele identifica que tem que ser numérico? Ele não, Ou isso já é por definição? converte para numérico, tá? Isso daqui, ó, para ele está falando que tudo que está aqui entre aspas é uma expressão ADVPL, entendeu? Então, na hora que ele elimina isso daqui, o que ele está fazendo? Isso aqui, ó. Tá? Ele Vamos, entende que é uma expressão, na verdade. vamos tentar chamar um teste de mesa disso daqui, ó. Deixa eu só ver se está compilável o fonte, tá? Vamos criar aqui a função soma. Essa funçãozinha aqui tá claro para você, né? Sim. Beleza. Ó, então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, vamos fazer esse, depois esse, esse. Aqui a gente chama ela,
Chama esse e chama esse. Eu vou só zerar o valor desse carinha aqui antes da gente chamar. Tá? E esse conout aqui eu acho que não vai poder ser isso. Acho que vai ter que ser alert. E eu espero que ele funcione. Vamos compilar aqui, vamos ver se vai. Bom, vamos lá. X valor é igual a nulo. Beleza? Lá, mais um é 11. Então, tivemos Certo. ali o valor esperado. Ok. X valor agora é nulo. 1 mais 1 é 2. Pegamos aqui o retorno, 2. Ok. E agora? Olha lá. 2. Porque quando ele vê isso daqui dentro, ó, que é uma expressão, tá? Não é que ele está convertendo para número, é uma expressão DVPL. O que, que é 1 em ADVPL? É 1, certo? Então, 1 mais 1, 2. Beleza? Nulo de novo. E aqui agora, ó. 3. 3. Por quê? Somou, né? Na Isso aqui é expressão. uma expressão DVPL. Entendeu? É como se ele entrasse numa função e pegasse o retorno. Tá? 3. Matou de novo. Agora a nossa funçãozinha soma. A nossa funçãozinha soma deu um erro, que é o quê? Ah, essa daqui eu esqueci de mudar o... O X ali. Errou! Vamos colocar pra parar direto nela. Eu acho que pode tirar o alert, né? Acho que tá dando pra ver pelo... Tá. Pelo debug ali, tá melhor. Beleza, ó, então tá como nulo. Pegamos aqui, ó, deu 2. Beleza? Porque a funçãozinha retornou 1 mais 1. Sim. Agora aqui, x valor deu o quê? Uma string, o underline Uma x soma. string. E agora aqui, ó, ele deu 2. Porque é uma expressão DVPL. É como se ele tivesse feito isso. Entendi. Beleza? Esse é o conceito da macro execução. Tá? Lembra quando a gente estava falando de bloco de código? Lembro. É mais ou menos isso o bloco de código. Tá? Você passa uma informação que ela vai ser executada. Entendeu? Aqui da mesma forma, você está passando uma informação que vai ser executada. Tá? E se você fizer isso daqui, ó? Mais 1. O que vai acontecer aqui? Dois também. Beleza? E isso daqui, ó.
3. Nulo. Por quê? Antes dele executar, ele está tentando resolver o que tem aqui dentro. O que, que é número mais caractere? Type mismatch. Ah, porque ele tentou executar a expressão. Exato. Agora já se eu faço isso aqui, ó. Entendeu? Porque ele soma de dentro para fora, certo? De dentro para fora, da direita para a esquerda. Ou seja, 1 mais caractere 1 mais caractere 1 é 11. Quando ele pega 11 e faz uma macro substituição, ele vira um número 11 e não mais um texto 11. 11 mais 1, 12. Nossa, cara, que da hora. Que da hora. Louco esse negócio aqui, né? O cara tem que ficar aí testando, mano. Nossa, então, eu fiz bastante o teste, porque quando eu descobri esse negócio de macro substituição, eu falei, vixe, velho, dá pra diminuir muito os códigos. Por que dá pra diminuir muito os códigos? Isso daqui é uma expressão DVPL, certo? Agora eu vou te mostrar o uso disso. Posso apagar ou você quer que deixe Pode assim? apagar. Pode apagar, né? Eu vou rever esse vídeo, né? Pode apagar. É pra forçar a rever, né? Não, toda vez que eu quiser usar, eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, né? Isso. Não, você vai ver, depois que você usar uma vez e ver, entender o conceito, você fala, putz, entendi. Por que eu uso muito macro substituição? Ó, se não estivéssemos usando macro substituição, aconteceria isso daqui, ó. Já chegou a ter uma ideia aí do que vai acontecer ou ainda não? Acho que um pouco, hein? Ó, eu vou deixar expandido aqui os testezinhos que a gente fez, tá? Me fala aí, como que você acha que dá pra gente trabalhar uma macro substituição aqui, ó? Dá uma analisada olhando isso aqui e isso aqui, ó. Que foram as definições que a gente encontrou, tá? Tempo. Se você quiser que eu vá rabiscando algo na tela aqui, escrevendo algo, só ir falando, tá? E sem medo de errar. Ah, mano, não sei. Nada, nada? Tá bom. Vamos lá. O que aconteceu quando a gente fez isso daqui, ó? Primeiro ele concatenou e depois executou. Certo? Sim. Ou seja, se a gente tiver isso em uma string, ele entende o que é a expressão que ele tem que executar. Concorda? Sim. Qual que é o padrão que você enxerga aqui nessa sequência? Ou quais são os padrões que você enxerga nessa sequência? Imagina como se você fosse separar sílabas de uma palavra, tá? O que você separaria aqui? A tabela e o X1 ali. A tabela e o X1? Então, ó, eu vou colocar um bloco de comentário aqui para a gente fazer essa separação de sílaba, então. Beleza? O lugar que você falar que tem que separar aí, você me avisa que eu vou colocar aí um espaço. Um espaço e um pipe. Tá? Pode seguir até o X1 underline ali. Até aqui, Isso. isso aqui é uma sílaba. Seria essa separação. Beleza. O que é mais aqui? Você enxerga mais algum padrão? A atribuição ali, né? Tá do lado do Atribuição? outro lado. Isso. Tá. Atribuição, as aspas. Atribuição é de as aspas. Tá. Passou perto. Tá.
O que que a gente tem aqui, ó, para separar, para conseguir fazer uma macro substituição? Isso daqui para a gente é uma tabela, certo? Sim. Então, a primeira coisa que eu tenho, tabela. Depois da tabela, o que que eu tenho? Tabela não, vamos colocar isso aqui como alias, para ficar mais claro. Tá? Depois do alias, o que que a gente tem aqui? Ó? Tem a flechinha, né? Eu não sei como é que é o nome disso aqui, tá? Se é Eu acho que é referência, não tenho certeza. Tá bom? Depois da flechinha, o que que a gente tem? O campo, certo? E aqui, esse campo ele vai mudar de acordo com cada execução. Sim. Então, aqui o que que a gente tem? O campo. Beleza. Depois do campo, o que que a gente tem? A operação que a gente vai executar, certo? No caso, uma atribuição. Dois pontos igual. Certo? E depois aqui, o que que a gente tem? Calhou de ser tudo caractere, mas para a gente é o que? É o conteúdo. Conteúdo. Certo? Beleza, então com isso daqui, ó, a gente já conseguiu fatiar as coisas que a gente tem aqui dentro dentro dessa nossa sequência. Beleza? Tá claro para você? Sim. Ok. Agora vamos utilizar essas informações aqui, ó, para ver se a gente consegue identificar esses carinhas aqui, tá? O que que é o alias para a gente? Hum. No nosso caso, o alias não vai estar aqui. Por quê? O alias é a tabela que a gente está alterando. A tabela que a gente está alterando, a gente sabe qual que é. Beleza? Então, o nosso alias é o Certo. SX1. Tá? E essa regrinha aqui? Cara, isso aqui a gente não depende de campo ou conteúdo, de nada. Certo? Isso aqui pra gente vai ser sempre a mesma informação. Tá? E o campo? Onde a gente consegue pegar o campo? O nome do campo, tá? Um texto ali, Onde? a última linha. Essa aqui? Beleza. A layout, tá? E aqui eu vou colocar N, só para saber que cada posição é um campo. Beleza? Sim. Então, dois pontos igual, tá? E o conteúdo que a gente consegue pegar? Onde está isso? No Apergs. A Pergs aqui? Isso. É esse cara aqui, ó. Por que esse cara aqui? O que que é o Apergs? São todas as perguntas que iremos cadastrar. Beleza? O que que é o Apergs N? É a pergunta que estamos cadastrando, ou seja, o registro. Certo. Tá? E o que que é o Aperg NY? Tá? É o Apergs, Aonde? todas as perguntas, o registro, a coluna do registro, ou seja, o campo do registro que a gente está cadastrando. Beleza? Certo. Dessa forma, temos aqui tudo identificado, certo? O que que aconteceu aqui? Ó? Primeiro ele concatenou, depois ele executou, certo? O que que podemos fazer aqui então? Falar que a nossa string sx1, a flechinha ela também vai se repetir, mas o campo é diferente. Então, fecho aqui e vou pegar o meu campo. Beleza? E depois, eu já tenho a atribuição.
posso colocar isso daqui tudo numa única macro substituição? Sim, posso, tá? Porém, fica mais visível se você fizer o quê? Primeira coisa, identifica quem que é o campo. Esse cara é uma macro substituição. E depois, o que você quer fazer com ele? Eu quero atribuir alguma coisa nele. Tá? E o que você quer atribuir? Você não precisa fazer uma macro substituição. Por quê? O conteúdo você já tem direto. O que isso daqui é para você? É isso aqui que você colocou. Entendeu? Quer que eu repita alguma parte aqui? Não, eu entendi. Mesmo? De prima assim? Entendi. Caraca. Então, show. Não tô duvidando de você não, mano. Então aqui, ó, o que iremos fazer? Tá? Faremos uma macro substituição para identificar o campo, ou seja, exemplificando, isso daqui vai ser sx1, x1 underline ordem, para quando ny for igual a 2, tá bom? E iremos atribuir o valor, tá, de pergunta, ou seja, qual que é a pergunta que estamos executando? É a nx, tá? E posição. Por que posição? Porque setamos um layout, certo? E sabemos que o nosso array, ele segue esse layout. A coluna 1 vai ser x1 grupo, a 2 e assim por diante, tá? Então, nesse caso, podemos trabalhar tranquilamente que ny vai existir, ou seja, a posição ny aqui vai existir dentro desse apergs nx. Sim. Tá? Dessa forma, cadastramos tudo isso daqui, entendeu? Para um único registro, sem ter que repetir várias vezes o campo aqui x1. Ah, mas você colocou aqui campo a campo na x1. Sim, colocamos. Só que agora você tem outra pergunta, certo? Pergunta 02. E aqui embaixo, o que vai mudar? Nada. Porque isso daqui já está definido. Ó. Beleza? Esse aqui vamos deixar comentado por enquanto. Tá? Só para ver o impacto que a gente vai ter. Que isso daqui, eu lembro que ele fazia uma regrinha que era... Você viu lá que no seu, o X, o conteúdo 1 lá, se não me engano, estava preenchido, né? É porque ele armazena o último. Tá? Aqui, como a gente vai estar comentado, provavelmente ele vai estar sempre limpando o último que foi informado. E esse field put aqui para a gente não faz sentido, porque não estamos mais usando a outra funçãozinha que a gente tinha aqui, ó. Que eu acho que é... Acho que é fcount, se não me engano. Tá? Esse x1 ordem também é só exemplo. Beleza? E isso daqui, para que a gente tem? Isso daqui é só um reforço para a gente não ter um error log lá no usuário, falando que esse cara aqui, ó, estourou a quantidade de posições. Tá? É o array out of bounds. Por que isso? Qual que é o tamanho do meu apergs aqui agora? É 2, certo? Ó, é 1, 2, beleza? Aí estamos executando aperg nx, quando o nx for igual a 1. Então, qual que é o tamanho do meu apergs 1? Aí entra aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, n. Tá? O meu layout é outro array, não é o mesmo array apergs. Pode ser que alguém copie aqui a estrutura e faça uma cagadinha de deletar essa linha aqui, ó.
certo? Se o cara deletou essa linha aqui, o que, que vai acontecer? Quando ele der, vamos supor que aqui era 31 posições, tá? Quando o cara deletou aquela, ficou 30 posições. Quando você tentar executar, ó, a pergs 231, vai dar array out of bounds. Entendeu? Sim. Então, dessa forma a gente faz ali uma prévia validação, só para garantir que não vai dar um error log, tá? Porque eu estou fazendo uso de uma posição aqui, ó, de um array, que não é ele que está dentro do meu for, tá? Você sempre faz essa validação quando você estiver trabalhando com uma matriz, ou seja, um array que tem duas posições, e uma dessas posições é um for, tá? Que está além do tamanho de outro array. Tá bom? Então, esse for aqui, ele leu o array a layout. Só que essa variável que eu estou usando no meu apergs. Então, faço a validação para não ter erro. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Só reforça para mim ali o que que a gente faz com o DBSeq ali, o que que a gente está fazendo nessa linha. Eu sei Certo. que ali a gente está tendo um retorno lógico, né? Aham. E aí a gente até passou ali a posição, eu fiquei agora na dúvida. Do Vamos 1 lá. e do 2 ali. Deixa eu dar um espacinho aqui para melhorar a explicação. Tá? O que fazemos com o DB Select Area? Estou abrindo essa tabela caso ela ainda não esteja sendo utilizada. Ou, se ela já estiver aberta, eu estou trazendo ela para o topo da pilha. Tá? Ó, vou usar essa tabela aqui agora. Tá bom? Depois, o que eu estou fazendo aqui? Ó, essa tabela que eu carreguei, tá? SX1, eu vou trabalhar com ela ordenada por X1 grupo e X1 ordem. Tá? Então, setei um índice. Agora, essa tabela aqui que eu setei um índice, que eu puxei e setei um índice, eu vou fazer uma busca nela. Beleza? Se eu vou fazer uma busca, eu vou utilizar um caractere aqui, uma expressão, que seja igual ao índice que eu posicionei. Ou seja, x1 grupo mais x1 ordem. Tá? Se eu quero procurar o meu grupo de perguntas xtst imp e a ordem 02, tá? Ou seja, eu quero encontrar esse cara aqui, ó. O que eu tenho que passar lá, ó? O grupo, e depois eu tenho que pegar a ordem 02. E se eu quiser achar a primeira pergunta desse grupo de perguntas? É o 01. Beleza? Esse DBSeq, o que ele vai fazer? Caso essa expressão aqui exista dentro dessa tabela respeitando esse índice, ele vai deixar o registro posicionado naquele recno. Entendeu? Para a partir daqui você fazer o que você precisa, seja capturar um valor ou gravar um novo valor. Alterar. Tá? Isso. O que o DBSeq retorna para você? Ele te responde uma pergunta. O registro encontrou ou não? foi encontrado? Entendeu? Se o registro foi encontrado, o que ele fala para você? Sim, é verdade, encontrei o registro. Tá? Se você encontrou o registro e você nega isso, você fala que você não encontrou o registro. Porque você está negando. Beleza? Tabelinha verdade que a gente fez lá naquele Excel gigantesco lá quando a gente estava fazendo ponto de entrada. Eu lembro. Então, se você negou a verdade, ele vira falso. Certo? Então, agora, ó, resolvi de dentro para fora, certo? E da direita para a esquerda agora. Ou seja, tudo isso daqui para mim é falso. Ele se resume a falso. Certo? Sim. Ou seja, falso eu vou atribuir dentro de linc, que é uma variável que me fala o quê? É inclusão? Aí ele vai passar o quê aqui para o reclock? Ó? Não, não é uma inclusão, é uma alteração do registro que está posicionado.
Beleza? Beleza. DBSeek retornou para mim falso. Não existe a posição 03, tá? Opa, não existe? Então eu nego esse retorno. Então, se ele me retornou Na falso, verdade, passa a ser true, né? eu passo a ser true. Logo, hacklock é uma inclusão. A ordem 3 ainda não existe. Entendeu? Beleza. E por que estamos passando aqui, ó, a Pergs NX1 e a Pergs NX2? Quem é a Pergs? Todas as nossas perguntas que vão ser cadastradas. Quem é a Pergs NX? É a pergunta que estamos lendo para fazer o cadastro, com base em um laço de repetição, onde a variável de controle de quantas vezes eu vou repetir é NX. Beleza? Se esse cara são todas as minhas perguntas, e esse cara aqui é uma única pergunta, o que é NX, 1? É a primeira coluna da minha pergunta. O que é a Pergs NX2? É a segunda coluna da minha primeira pergunta. Tá? Beleza. E quando eu passo a Pergs NX2, o que ele vai me retornar? O conteúdo da segunda coluna da minha primeira pergunta. Porque NX aqui ainda é 1. Logo, se o NX for 1 e a coluna for 2, ele vai retornar lá 0, 1. Que corresponde a x1 ordem. Beleza? Fechou. E aí, por esse motivo, tá? Aqui, ó, tá vendo que a gente usou cperg sx1? Por quê? A gente precisa cadastrar um grupo, o mesmo grupo que a gente vai usar no pergunte. Certo? E por Sim. que precisamos colocar o PAD-R aqui, ó? Porque x tst-imp mais 01 é diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses dois carinhas aqui são diferentes, ó. Se você coloca lá para pesquisar pelo índice, esse cara aqui para você vai estar sempre retornando falso. Já esse cara aqui, ele vai retornar verdadeiro, porque ele existe. Beleza? Beleza. Entendeu? Fez sentido? Acompanhou? Sim. Alguma dúvida? Não fez sentido. Não fez sentido? Não, fez sentido. E aí, com Fez isso, sentido, cara, sim. dentro do seu programa, toda vez que o usuário pedir um novo parâmetro, certo? O que você vai fazer? Você vai adicionar mais um desse. Entendeu? Você adicionou no final, ele vai virar o quê? mvpar03. Tá? E aí aqui você vai controlando as informações. Tá? E aí só para te dar um overview aqui sobre os campos, tá bom? Quais são os campos que geralmente você vai ter que se atentar aqui a preencher, tá? Ó, eu vou até cadastrar aqui a sua pergunta, ó. Xpeg a gente já definiu lá em cima, certo? Qual que é a ordem? 0, 1. Ó. De pedido. Esse aqui, ó, qual que é a variável lógica? mv_ch1. O próprio configurador cria dessa forma. Então preenchemos do mesmo jeito, tá? Qual que é o tipo da sua variável? C, porque ela é um caractere. Qual que é o tamanho da sua variável? É 6. Por que 6? Porque o código de pedidos que a gente tem lá na SC5 tem 6 caracteres. Tá? Certo. Qual que é o decimal? Para a gente é 0, porque é um caractere. Tá?
Pré-cell. Quando que a gente usa isso daqui? Quando o nosso campo for uma lista de opções. Tá? Então, imagina lá, se você tem sim, não ou ambos. Tá? Isso é uma lista de opções, onde sim é a primeira opção, não é a segunda opção e ambos é a terceira. Qual que você quer trazer pré-selecionada? Ambos. Então, eu coloco 3. Tá? Aqui pra gente, podemos deixar sempre 1. Tá bom? Aí aqui, ó, por isso que a gente tem var 1, 2, 3, 4 e 5. Você pode cadastrar até 5 opções. Beleza? Passou disso, cara, a lista de opções não vai te atender no SX1, tá bom? Certo. Esse campo aqui é bem importante, ó. GSC. Tá? Ele não é muito descritivo, não é muito claro. Mas eu tenho um chute do que pode ser isso. Tá bom? Get, say, combo. Que é o quê? É um campo do tipo edit, ou seja, é um campinho normal de edição. O say seria só um label visual, só um título. E o combo, a lista de opções. Tá? Eu acredito que seja isso. Entendi. O que você pode fazer, em caso de dúvida, vai no configurador, cadastra uma pergunta com cada opção que tem lá. E vê como que fica o registro. Tá bom? Aí aqui no lugar de C, vamos colocar G. mvpar01. Esse cara aqui, ó, a variável private que você vai utilizar o conteúdo dessa... que você vai conseguir capturar a resposta dessa pergunta aqui que o usuário preencheu. Tá? Então, a gente sempre segue também a ordem. mvpar 01, 02, 03, etc. Tá? Esse aqui, ó, ele tem menos caracteres. Você não consegue colocar mv_ch1. Então, o que a gente segue? ch1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D e em diante. Tá? Cara, não lembro de ter tido uma situação que eu estourei o Z. Tá? Porque aí é muito filtro. Aí acho que tem gato aí. Essa rotina está muito complexa. Tá? Qual que é a informação aqui default desse cara? Para a gente é vazio. Por quê? Ele não é um combo. Tá? E o 2? A mesma coisa. Ele é um campo texto aberto. Beleza? Isso vai se repetir até o 5. Tá? F3. Esse daqui é o código do cadastro de consulta padrão. Tá? Consulta padrão também é um dicionário de dados que você cadastra pelo configurador, que vai fazer o quê? Permitir que você consulte através da lupinha uma informação que está em outra tabela. Tá? E aí na consulta padrão você tem lá quais são os filtros, quais são as colunas que vão ser apresentadas e qual é o retorno quando a pessoa falar que é aquele registro que ela quer. Tá? No caso de tabelas padrão, tabelas do padrão, geralmente ele já tem uma consulta padrão cadastrada com o código do alias. Tá? Certo. Esse Pyme aqui, cara, sempre parece como essa, eu não sei te explicar o que é. GRP SXZ. SXG. Isso é quando ele tem um grupo de campo cadastrado. Por exemplo, se eu não me engano, SA1, o campo A1 COD, que é o código do cliente. Um exemplo muito mais claro. Filial. Tá? Todas as tabelas têm o campo filial. E o campo filial ele tem que ter o mesmo tamanho para todas as tabelas, concordam? Porque uma filial ela é imutável o código dela em todo o sistema. Você não pode ter uma filial 01 e na outra ser 001. Certo? Para controlar isso, o Proteus tem um cadastro de dicionário de dados chamado grupo de campos, que é a tabela SXG. Tá? Essa tabela SXG, ela vai falar o quê? Ó, esse campo aqui em específico, o tamanho dele é sempre 5. Então, qual que é o código desse cadastro? É o 033, lá dentro da SXG. Então, esse cara aqui, ó, ele não vai poder ter um tamanho diferente do que está cadastrado lá na SXG. Tá?
Bom, fora isso, help e picture. Picture você já manja o que é ou não? É uma formatação? Isso, é aquela máscara da Máscara, informação ali, tá? sim, E aí o padrão dela, você consegue pegar lá no TDN quais são os sim. disponíveis, tá? Então vamos colocar aqui, ó, de pedido até pedido, certo? MVCH2, aqui se mantém tudo igual, MVPAR02, Beleza. SC5, tá? Não tenho esse dicionário cadastrado. O que a gente vai fazer aqui agora? Rodar essa função aqui uma vez, só para ver se eu consigo chamar aqui a nossa funçãozinha pergunte sem dar erro e listar lá os nossos pedidos, tá? Lembrando que ele está como 12959. Então, deixa eu compilar aqui. Bem-vindo ao relatório. Buscar. Ó, a gente não cadastrou aqui nesse ambiente. Tá vendo? Ele já trouxe aqui para Ele nós, ó, já fez. tá? Apesar que... Ah, não, acho que esse aqui é o Parambox, né? É que ele não deu a opção de É, escolher, né? tá fixo aqui, ó. É. Foi o Parambox. É porque isso daqui depois a gente vai ter aquele drop-downzinho, lembra? Que a gente vai clicar no menu e vai aparecer lá a lista. Sim. Parambox, etc, etc, etc. Vamos compilar aqui de novo. Eu vi que tinha um campo lá que estava como obrigatório. Eu falei, oxe, isso aqui a gente não setou nada assim não. O pergunte acho que não apareceu aqui por algum motivo. Deve ser aquela questão de... Como é que chama? Ah, igual o alert lá não tá aparecendo aqui, sabe? Nessa base. Sim. Eu acho que isso aqui logo a gente vai ter que jogar ele para um menu. Que tá tendo muita interface visual já. Mas vamos pegar ele aqui para ver como é que ficou. Aqui, ó. xtst-imp. Cadastrou. Deixa eu só filtrar que ele aparece mais em cima, acho que fica mais legível para você. Ó, ordem, pergunta, tarari, 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 tarará. Tá aí, ó. Fechou. Beleza? Então eu Beleza. vou te mandar o fonte aí pra ver o que mais você consegue avançar aí até a próxima. E aí, o que eu não conseguir depois a gente bate um pouco mais aí sobre Parambox, tá? Faz o testezinho, vê se ela tá funcionando, se aparece a pergunta. E uma forma de você É, conseguir validar isso seria o seguinte. eu tinha É... feito o teste. Na verdade, o que que eu fiz? Eu criei um outro fonte, Aham. rodei ele, mas eu tive que configurar o menu. E depois coloquei nesse fonte, até porque esse fonte também eu não estou conseguindo utilizar a abertura do ambiente na minha base teste, Ah, né? E é esse isso. era um dos motivos. Aí eu deixei comentado essa linha, né? É isso aqui, ó. E teve uma outra coisa que eu tive também, uma questão de. Acho que ele dá muitas conexões, alguma coisa assim. Acho que é uma questão de thread lá que eu preciso alterar É na isso. minha base teste. Não, é isso aqui, ó. O L-Unix aqui, ó, significa que a gente está conectado no ambiente da ASICS, tá? Então é 0122.
No seu ambiente vai ser 9901. Eu até mudei. É, Mudou e não mas funcionou? Aí tenta assim também, ó. aí Sim, ele deu uma outra mensagem, na verdade, que seria essa de muitas conexões. entendi. Aí vamos tentar então com isso daqui, ó. RPC 7 type 3. Beleza? Depois você testa e vê se Beleza. funciona. Se não funcionar, aí é só tirar isso aqui e deixar tudo lá no menu mesmo. Configura um menu para essa É, rotina. eu fiz isso hoje pra fazer uns testes. Mas eu vou Isso. tentar isso aí então. Beleza? Fechou. E aí, alguma dúvida? Muitas, né? Reclamação? Fale agora ou cale-se até a próxima aula. Ah, tranquilo, tá ótimo. É, como eu falei, né? O curso pra mim já tá no nível hard, mas É, então, essa é a treta. Ó, te mandei aí. Essa é a treta da gente fazer sem roteiro, né? Só que aqui a gente já tá conseguindo abordar várias coisas, várias coisas. entendeu? Que seria, tipo assim, a dor que você teria quando você fosse desenvolver um relatório. Ah, e tá gravando, porque assim, até mesmo quando eu vou fazer alguma coisa ali, eu tô na dúvida, eu lembro, cara, eu tô falando isso em tal aula, eu tô mapeando isso, entendeu? Aham. Aí eu vou lá, acesso a playlist, vou lá na aula e dou uma revisada de novo. Então, Então, apesar de ser muita informação, pelo fato de estar registrado, meu, a biblioteca tem um sim. conteúdo ali, tem que ir atrás, né? Então, a intenção aqui depois é justamente colocar uma ordem lá naquela playlist, sabe? Porque aí eu vou cortando os conteúdos e depois eu consigo reordenar eles, entendeu? Isso vai ser bom pra você e fica mais fácil de você localizar também, Isso, né? Você isso. fala, não, quero só pra ver isso daqui, você já sabe onde tá. E até aqui, né, ó, tipo, na hora que você vai cadastrando lá, dá pra você usar a própria descrição lá pra ir colocando o que que tá abordado, né? O que que tá abordado Por exatamente. exemplo, aqui, Eu tenho feito isso conforme eu preciso consultar. Aí eu falo, ó, eu sei que na aula tal a gente falou disso. Aí eu já tô marcando aqui. se você Se eu precisar tiver consultar de novo, eu já tenho. show, se tiver depois como me passar essa listagem, velho. Beleza, eu te mando sim. Ah, deixa eu Eu ver tô se... montando ainda, não tem Não, de todas as aulas, né? tranquilo, mas o que Mas você eu for te. precisando e for lembrando, porque eu também, entendeu? A minha intenção era usar lá pelo Teams, lá naquele coisa de conteúdo. Mas Sim, eu não gostei daquele app lá não, cara. Eu achei ele meio zoado pra colocar as informações. Aquela lists lá, sabe? Até que pra você só entendi. olhar tudo bem, mas pra você fazer um acompanhamento e preencher e tudo mais, não ficou muito bom não. Eu vou cobrar, né? No final do curso, ó, tô vendo o conteúdo que tem coisa que a gente não viu. Porque tem muita coisa lá. Tem, tem. Eu vou- É que tem Tem muita umas coisas que eu olho e falo, mano, não vejo a hora de chegar nisso aqui. e tem muita coisinha que eu nem tinha pensado em colocar, velho, como por exemplo a macro substituição. E cara, isso aqui é um recurso, cê é louco, muito bom, velho, muito bom. Isso aqui, ó. Você pegou a ideia de como que funciona uma macro substituição, ela vai te ajudar a fazer muita coisa abstrata, entendeu? Porque aqui você imagina quantas linhas você ia ter que ficar fazendo aqui, ó. Entendeu? Uma outra forma que tem até melhor de você trabalhar isso aqui ainda, ao invés de você trabalhar isso aqui assim, ó, como layout, você trabalhar aqueles array de exec alto. Você já viu? O array de exec alto geralmente ele é assim, ó. Ele tem aqui o campo, por exemplo, x1 underline grupo, e aqui ele tem o conteúdo, cperg sx1, entendeu? Aí quando você vai fazer o for aqui embaixo, você faz um for só, porque aí você já tem o campo e o conteúdo dentro do mesmo array, tá vendo? Se você pesquisar exemplos aí de exec alto, você vai ver que geralmente é nesse padrão. Por Tá? exemplo, exec alto. Esses conteúdo mais avançado, eu tô até entendendo, mas eu ainda não tô, né, colocando em prática. Aham. Queria deixar mais, como que eu posso dizer? Mais fluente, assim, as outras coisas que a gente tá vendo que é mais fácil, mas bem mais tranquilo assim na cabeça, para depois eu começar a entrar nesses conteúdos mais avançados, né? Aham. Mas aqui, ó. Tá vendo? Seria mais ou menos isso daqui, ó. Você tem uma posição de um array e dentro dele cada posição é outro array. Aí você tem, ó, campo e valor.
Campo e valor. Campo e valor, entendeu? Mas é isso, velho. Acho que deu aí pra pegar bastante coisinha hoje. Sim. É, acho que nas quarta-feira mantém, deixa eu dar uma olhada aqui. Quarta-feira sim. Ah, eu precisei mandar, não sei se chegou pra você, na outra sexta, dia 5, tá? Eu não vou conseguir fazer. Aí eu dei uma sugestão ali de Beleza. fazer na quinta, dia 4. Se der pra você, beleza. Se não, aí você avisa lá que a Não, gente pra cancela. mim. Pra mim dá assim. Eu vi os e-mails, mas eu não tinha olhado as datas ainda, né? Aham, Mas dá sim. Bem beleza. tranquilo. E aí depois você dá uma olhada também dia 1 se você vai estar disponível. Que é feriado, emenda de feriado, né? Não sei se você tem algo programado. É, dia 2 de novembro é feriado, Ah, né? o cara tá tão de boa que nem lembrava que era, velho. Não, então, pra esse aí eu acho que tá tranquilo, sem problema nenhum. A única coisa que eu tenho compromisso é no feriado dia 15. Dia 15 eu tenho outro também, né? Tem outro também, tem outro. É, esse aí eu vou. Talvez eu não esteja em casa na segunda, mas eu não tenho certeza ainda, eu te aviso. Tranquilo. É, o dia 15 é numa sexta, né? Aí seria sexta e segunda. Certo? Isso, é um desses dias, talvez eu não esteja em casa, mas aí. Não, mas aí a gente vai conversando, chegando mais perto lá. Sim, Tá? E sim. aí a gente ajusta. Beleza. Beleza? Ah, Fechou. não, pera aí. Eu olhei errado. Eu olhei o mês errado. Dia 15 é segunda mesmo. Segunda, né? Aí o cara já falou assim, Beleza. vixe, eu já me organizei errado aqui. O cara Cara, tá dizendo, né, mano? Eu falei, beleza, eu não olhei aqui 100%, mas o cara tá dizendo. tá aberto na minha cara aqui, eu olhando o mês errado. Mas beleza, então, cara, obrigado aí pelo seu tempo, viu? Obrigadão. Até mais. Até quarta. Até, tchau, tchau. Show. Valeu.